Olá, sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marcela e vamos dar continuidade aos conteúdos do sexto ano. E hoje nós vamos trabalhar com tipos de frase, ok? Então vamos lá. Qual o nosso propósito aqui hoje? Entender o que é a frase, identificar frase declarativa, frase interrogativa, frase exclamativa e frase imperativa, ok? Então, antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês. Quando vocês leem a palavra silêncio, vocês interpretam isso como uma frase? Se você disse que sim, você está certo. Então, o que determina a frase não é a quantidade de palavras que apresenta, é sim a comunicação que ela exerce com o próximo. Percebam aqui que eu coloquei 3 sinais diferentes de pontuação ao término da palavra silêncio. Na primeira é um ponto final, que seria lido como silêncio. Na segunda, um ponto de interrogação, que seria lida como silêncio. E na terceira, um ponto de exclamação, silêncio, que é dado mais ênfase. Esta palavra estabelece comunicação com você? Você entende a mensagem que é passada? Então, eu tenho uma frase. Legal, né? Então, a partir do momento que se estabelece comunicação, há a presença de frase. Silêncio é um ótimo exemplo, tá? De uma frase. Eu poderia ter, por exemplo, várias palavras ali amontoadas. Flor, casa, homem, jardim, avião. E não ser uma frase, eu só ter um amontoado de palavras. Então, o que determina a frase como frase é o fato dela estabelecer comunicação com o interlocutor, ok? Então, vamos lá. Para se atualizar vocês, eu fiz aqui um fragmento do livro de vocês, que é igualzinho, um recorte, que está lá na página 25 do seu material, tá? Então, aí, eles trazem para nós uma explicação de frase. Vamos ler. Pode-se definir frase como sendo a palavra ou o conjunto de palavras que, reunidas, têm sentido completo, que é o que eu acabei de mencionar em relação à palavra silêncio. Na comunicação oral, ela é marcada pela entonação e pelo ritmo, que ajudam a indicar o objetivo, a intenção do falante. Na escrita, é a pontuação que ajuda a determinar o sentido. Assim, as frases são classificadas quanto ao sentido e à construção sintática. Quanto ao sentido, podem ser interrogativas, imperativas, declarativas e exclamativas. Quanto à construção sintática ou estrutura, as frases podem ser nominais ou verbais. Então, antes de prosseguir, eu quero relembrá-los em relação ao que seria uma frase nominal e uma frase verbal. Então, vamos lembrar. Frase nominal é aquela que tem nome. Mas tudo é nome, professora? Sim. Frase verbal é aquela que tem verbo. Exatamente. Mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante. Em língua portuguesa, na gramática, tudo aquilo que não é verbo é considerado nome, certo? Se não é verbo, é considerado nome. Então, identificou o verbo, é uma frase verbal. Não tem o verbo, oi, né? É uma frase, estabeleceu comunicação, é uma frase nominal. Silêncio, estabeleceu comunicação, sem a presença do verbo, é uma frase nominal. Então, quando eu trabalho com a questão do sentido da construção da frase, eu tenho que ficar atento a isso. Depende, é claro, do que o meu exercício está cobrando de mim. Se eu quero que diferencie uma frase verbal e nominal, automaticamente eu vou fazer a leitura das frases e vou identificar o verbo. Se pede para que eu identifique a classificação dessas frases como declarativa, imperativa, interrogativa, exclamativa, aí eu vou fazer a leitura identificando os sinais de pontuação e a intenção do locutor, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tipo de frase. Também um fragmento do livro de vocês, para familiarizá-los aí, para vocês verem que no material é bem objetivo e auxilia para que a gente agregue mais conhecimentos, tá? Vejam lá. Interrogativa. Nas frases interrogativas diretas, usa-se o sinal de interrogação, que é o ponto de interrogação. Uau, né? Ponto de interrogação para fazer uma frase interrogativa. É óbvio, gente, é muito intuitivo. Vejam só. Você estudou ontem? Conseguiu acompanhar a explicação? São perguntas diretas. Professora, por que pergunta direta? Existe pergunta indireta? Sim, existe, tá? Existe pergunta indireta que não precisa do sinal de interrogação. Porém, como não é o nosso propósito aqui hoje,
certo? E isso não é cobrado, nós vamos tocar adiante. E se você tiver dúvida, pessoal, o Google tá aí, cheio de informação, você também pode pesquisar, mas deixo bem claro que em relação ao que nós estamos estudando neste capítulo, não é necessário fazer a distinção entre pergunta direta e indireta. Pode ficar tranquilo, você vai ter uma vida inteira na escola para trabalhar com isso, ok? Continuando. A frase, ela também pode ser imperativa. Frase imperativa serve para indicar ordem, pedido ou conselho, tá? O modo verbal usado é o imperativo. Então, veja, frase imperativa. Imperativa lembra o quê? Imperador. Imperador é quem manda, dá um conselho, dá uma ordem, certo? Então, trabalhe com essa associação de ideias. É a melhor forma para que você compreenda o conteúdo. Então, é preciso estudar. Ponto final. É uma orientação, é preciso estudar. Quando eu falo lave as mãos, ponto de exclamação. Então eu dou uma entonação diferente, porém ambas as frases são imperativas. Tranquilo? Ok? Se você quiser copiar aí do lado do seu material os exemplos, né? Porque os exemplos que você tem no livro aí foram retirados da crônica que o antecede. Daí aqui nós temos algumas frases mais objetivas, tá bom? Próxima, frase declarativa. Veja, eu fiz o print do seu material e eu deixei com o ícone do RA ali, para você lembrar que você pode acessar a realidade aumentada e ali vai ter explicação, um exercício para desafiar você quanto ao conteúdo, tá bom? Então depois da explicação, se você quiser voltar lá e fazer a leitura do RA, fica à vontade, até recomendo, tá? Vejam lá. São frases declarar, são frases que declaram ou informam alguma coisa e podem ser afirmativas ou negativas. Então veja o exemplo ali. Afirmar, eu gostei do novo filme do Monteiro Lobato. Eu gostei do novo filme, estou afirmando que gostei, tá? Então é uma declarativa afirmativa. Quando eu tenho ali, eu não gostei do novo filme do Monteiro Lobato, eu tenho uma afirmativa negativa. Ah, professora, então vai vir uma palavra de negação? Sim, vem uma palavra de negação. Jamais, nunca, não. Palavras que indicam a negatividade na declaração. Não é óbvio? É tranquilo. Vocês acham que é difícil, mas não é. É bem, como eu falo, é bem intuitivo, porque é só você conectar o nome do conteúdo com o que ele faz. Você não vai ter uma frase declarativa que vai interrogar alguém, por exemplo. Não é essa classificação dada a ela. Se é uma frase interrogativa, ela vai fazer perguntas, tá bom? Continuando. Frase exclamativa, tá? É quando a gente dá ênfase a algo, tá? Você dá ênfase, a questão da entonação, a questão da importância. A frase exclamativa, ela vem automaticamente seguida do ponto de exclamação. Exemplos básicos ali, né? Socorro! Ou adorei, né? Aquele adorei animado que você dá. Adorei! Entendi o conteúdo, bem tranquilo. Então, aí você tem uma exclamação, que é uma entonação diferente. Percebam, se você estivesse fazendo só a leitura do seu livro, sem o meu áudio, sem a minha voz, sem a minha entonação, como que você iria saber que é uma ênfase diferente? Como? Você iria saber que é uma ênfase diferente por causa da pontuação. Então, é um recurso que nós temos. Enquanto a realidade aumentada não for real em tudo, você abrir uma página do livro, levantar ali um boneco conversando com você, nós temos que fazer a leitura da pontuação e distinguir as frases da outra, tá bom? Então, vejam lá, o que nós vimos aqui? Tipos de frase. Frase nominal e frase verbal. Frase nominal, nome, frase verbal, verbo. Frase exclamativa, que dá ênfase a algo. Frase declarativa, que é uma afirmação, uma negação. Frases imperativas, que é um conselho, um pedido, que eu lembro do imperador. E a frase interrogativa, que é uma pergunta direta, certo? Então, é um conteúdo bem tranquilo e que, na verdade, você já viu ele em outros anos. Agora, para isso, nós vamos fazer aqui um exercício e eu quero convidá-los a copiar no seu caderno, praticar a escrita e o registro aí do conteúdo, se desafiar. Então, lá um minutinho, dá uma pausa aí no vídeo e copie o conteúdo no caderno, ok? Copiaram? Então vamos fazer a leitura aqui juntos. Frases que expressam ordem, pedido ou conselho são classificadas como nominais, porque elas trazem apenas nome? Não.
Declarativas, porque declara uma ordem, um pedido. Veja, nem combina, né, gente? Declara uma ordem, um pedido. Se é uma ordem, um pedido, é uma frase imperativa, que lembra imperador? Sim, né? É uma frase imperativa que lembra o imperador. Exclamativa, dá ênfase a algo? Não. Então, perceba a conexão clara do conceito de frase imperativa com o que ele realiza. Ordem, pedido ou conselho. Verbos no imperativo. Faça, sente, escreva, estude, leia, durma, coma, beba. Então, também não pode ser uma frase nominal, certo? Ok? Vamos lá. Então, aqui a resposta certa, a letra C. Próximo exercício, que ali está 3, né? Exercício número 2, tá? Exercício 2, erro aí de digitação da professora, mas vocês copiam certinho aí, tá? Escreva aí no caderno exercício 2, um minutinho, dá uma pausa no vídeo e copiem aí o exercício no seu caderno. Ok? Copiaram? Vamos realizar a leitura juntos então? Vamos lá, sexto ano? A alternativa em que há uma frase declarativa negativa é: frase A, nunca mais me diga isso. Olha, sinal de pontuação. Como que seria lido isso? Nunca mais me diga isso, com ênfase. B, você não sabe o endereço? C, não me acorde tão cedo. E D, a forte chuva de ontem à noite não causou danos à lavoura. Então, eu preciso de uma declaração negativa. Pelo sinal de pontuação, o que aconteceu aqui? Eu já eliminei as 3 primeiras alternativas, porque na letra A é um ponto de exclamação, na letra B é um ponto de interrogação e na letra C é mais uma vez o ponto de exclamação. Então, o que resta para nós? A letra D, né? A forte chuva de ontem à noite não causou danos à lavoura. Vejam, a palavra de negação é uma afirmação e a palavra não de negação, certo? Então, aqui, de novo a resposta, para que você reforce aí no seu material, no seu caderno. Então, recordando o que a gente viu até aqui. Tranquilo? Tranquilíssimo, né? Então, frase é todo enunciado de sentido completo que estabelece comunicação com o seu interlocutor. Indiferente da quantidade de palavras que se tenha, se estabeleceu comunicação, é frase. Tranquilo. Existem 2 grandes grupos de frase. A frase nominal e a frase verbal. Verbal é todas aquelas que apresentam verbo na sua construção e a nominal é que tem a ausência do verbo. É um grupo menor, com certeza, mas existe. Aí vem as classificações. A frase declarativa, que pode ser afirmativa ou negativa, que é uma afirmação, mas quando eu nego ou concordo ou afirmo algo. Frase exclamativa, que é uma entonação diferente na voz, que você lê no texto ali, você sabe que o personagem está gritando, né? Socorro! Né? Se coloca lá um ponto final, é socorro. Então, a pessoa está apática, né? Socorro com ponto final. Não tem como, né, gente? Tem que ter uma entonação, é socorro! Né? É aquele grito, ponto de exclamação. Uma pergunta, frase interrogativa, ponto de interrogação. E, quando é uma ordem conselho, frase imperativa, certo? Então, aqui oriento vocês a realizar a leitura do livro, que tem toda essa explicação, tá? Também temos ali alguns exercícios, página 26, 27 e 28, que tem ali os exercícios com base no texto que você leu sobre a crônica lá dos macacos me mordam, e você faz ali a análise, retirando as frases, identificando as frases, construindo frases com bastante calma. Nos exercícios de opinião, como você está em casa, procure compartilhar com um adulto ou com um irmão, ou quem esteja com você nesse ambiente, mas faça um registro todos. Sempre atento para a letra maiúscula e o sinal de pontuação, tá bom, sexto ano? Letra maiúscula, tá bom, sexto ano? Agradeço muito e vejo vocês na próxima aula. Um obrigado e até!